Olá, boa noite. Você que está nos acompanhando aí pela nossa página no Facebook, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma live. Hoje, receberemos um grande mestre aí da comunicação, nosso amigo Pepero Caldas, vai falar para nós aí sobre os ruídos na comunicação interpessoal, né? Esse problema que também pode nos atrapalhar bastante, né? E por isso nós queremos trabalhar um pouquinho essas relações para que nós possamos, de fato, melhorar um pouco a nossa convivência humana, né? E os ruídos, de fato, eles acabam, né, permitindo com que a gente entre em choque com outras pessoas por conta de uma interpretação indevida, né? Então, você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, vai compartilhando, vai chamando outras pessoas também para estarem conosco, tá bom? É o Café com Maltos que está começando nessa noite de segunda-feira, hoje, dia 13 de julho. Seja bem-vindo. Muito bem, nós já estamos aguardando o nosso amigo Pepero Caldas, né, que vai estar conosco aqui para podermos trabalhar essa temática tão importante, né? O ruído na comunicação, ele pode acontecer em pequenas situações, mas também em graves ocorrências, né, quando não existe um tipo de interferência, né, entre o emissor, né, de uma mensagem e também o receptor. Tudo isso nós vamos trabalhar de forma bem ponderada, bem aprofundada com o nosso amigo Pepero Caldas, que já estará conosco, tá bom? Então eu quero que você me diga aí como é que está o áudio. Nosso áudio está legal, tá bom? Tá dando para captar, entender bacana o que nós estamos dizendo. Se tiver ok, dá um sinal para nós aí, por gentileza. Isso é importante, né? O seu feedback é importante, porque nós queremos levar sempre o melhor para você, tá bom? Enquanto nós vamos aguardando também o nosso amigo Pepero Caldas, a gente vai também aguardando mais pessoas entrarem na nossa live, na nossa transmissão nesta noite. Você ainda não chamou seus amigos? Vamos lá, vamos chamar, vamos compartilhar. É preciso que também você faça aí esse favorzinho para nós, né? Chame seus amigos. Olha, já começou a live, nós vamos juntos ouvir, participar de mais esse importante conteúdo para nós todos, não é? Isso é muito importante. É muito bom, é mais um serviço, mais uma prestação de serviço que estamos fazendo para você nesta noite de segunda-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha, né? Daqui a pouco teremos aqui conosco grande Pepero Caldas, vai falar um pouco para nós sobre os ruídos na comunicação interpessoal. Pepero Caldas, ele é consultor em comunicação, né? Repórter, né? Já foi repórter, apresentador, e nós hoje vamos bater um papo com ele, né, no sentido de que ele possa aí cada vez mais nos ajudar a melhorar um pouco a nossa comunicação, tanto no âmbito pessoal, quanto também no profissional, né? Pepero tem navegado, tem estado nesse campo, né, nesse meio, nos vai ajudar bastante nessa noite, tenho certeza disso. Tá bom, moçada? Tá bom, gente? Vamos compartilhando aí o link, a live com outras pessoas, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível, né? Café com Maltos está começando nesta noite. Muito obrigado a você que já está conosco, né? Antônia Furtado, Edivan, o Luan, né? Todo mundo aí conosco, nos acompanhando nesta noite. Isso é importante demais. É muito bom saber que estão todos conosco aí nesta noite, para que nós possamos, de fato, aí fazer uma boa apresentação. Isso aí, Alexandre Ripardo também já está conosco, né, nos acompanhando nesta noite. Muito obrigado a você que está chegando nesse momento. Não esqueça aí de chamar os seus amigos lá nos grupos de WhatsApp e também compartilhando aí no Facebook. Tá certo, gente? Muito obrigado de coração, vocês que já estão conosco, e nós vamos fazer aí mais uma live nessa noite, aguardando nessa noite o nosso amigo Pepero Caldas, que já está conosco aqui para a nossa transmissão nessa noite. Vamos lá adicionar Pepero Caldas. Olha o homem aí, chegou o grande homem, Pepero Caldas. Aquele abraço. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Maltos. Boa noite você que nos acompanha nessa live maravilhosa. Para mim é uma honra enorme estar aqui com você,
nessa noite de segunda-feira, para falar de algo, de uma das coisas que eu sou simplesmente apaixonado, que é a comunicação. Então, para mim, eu fico enormemente feliz de estar aqui com você hoje. Eu imagino, né? Pedro, nós já fizemos aqui uma breve, mas sucinta mesmo apresentação da sua pessoa, né? Consultor em comunicação, repórter, comunica também na rádio, né? Radialista, né? Nós podemos dizer assim, né? Esse grande homem que navega aí na comunicação e vai nos ajudar hoje a entender um pouquinho quais são os ruídos que podem também nos atrapalhar no âmbito pessoal, né? Nas relações interpessoais, isso dentro de casa, no trabalho, aonde quer que a gente vá e se comunique mal, ou os ruídos, né, que porventura vão surgindo, eles podem, de fato, aí nos atrapalhar em diversos âmbitos, né? É sobre isso que nós estaremos conversando nessa noite, e eu digo também, é um prazer enorme, uma satisfação muito grande. De já eu quero agradecer o meu amigo Pepero por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que tem inúmeros convites, né, e também compromissos, mas agendou para nós essa noite, e eu fico feliz demais. E eu quero só fazer uma propaganda aí. Pepero também tem uma live permanente aí no Instagram, né, Pepero? Tô de quinta, né? Tô de quinta. Tô de quinta, é isso aí. É uma live que nós criamos no Instagram. Era um projeto, Maltos, que não seria para agora. E aí, de repente, veio a pandemia e a gente teve que se adequar e implantamos a Live Tô de Quinta, que é um espaço para a gente conversar sobre a comunicação nas suas mais diversas vertentes. E o porquê Tô de Quinta? Primeiro, logicamente, porque é sempre às quintas-feiras. E, em segundo lugar, porque nós queremos causar nas pessoas a sensação de quando você está na quinta marcha num carro ou numa moto, então que você já está tranquilo, né? Então, tô de quinta. Tá embalado, né? Tá embalado. Isso é muito bom. A primeira, a gente supõe, né? Por conta do dia. A segunda eu não tinha ideia, né? Mas é muito bom ouvir isso, né? Essa explicação, o sentido. Pedro, nós temos algo parecido aqui, porque a gente também tinha ideia de fazer o Café com Mouse, mas em outro formato, na verdade, né? E aí veio a pandemia e nos colocou diante dessa realidade, e aí a gente tem aproveitado bastante esse formato, essa modalidade, e tem dado bastante resultado, e aí nós estamos aqui, né? Essa live, ela é o formato, né, do programa Café com Maltes, que depois também vai ser mudado também um pouco o formato, certo? Meu amigo, nós já temos aí algumas pessoas nos acompanhando, né? E eu quero também registrar aqui a presença do Jalisson, está dizendo, meu amigo Pepero Caldas, conheço de muitos tempos da Rádio Matriz, olha. Acho que é onde tudo começou, né, Pepero? Foi o segundo estágio na minha carreira profissional. Eu comecei em carro de som. A minha relação com comunicação começou como locução em carro de som, na época, nos anos 1998 para 2000, quando eu comecei. E aí, desse período, e desse período até 2004, foi em 2004 quando eu comecei na Rádio Matriz. Logicamente, foi a minha primeira rádio em que eu trabalhei, e aí depois da rádio veio a TV, e, enfim, a internet, agora estamos... O Brasil, o mundo aí é pequeno. Muito bom. Mundo afora. Certo? Pepero, para a gente começar esse bate-papo nosso aqui, eu falei no início que o ruído na comunicação ele pode acontecer em pequenas situações, né, mas também em graves ocorrências, né? E aí eu gostaria que você começasse falando para nós um pouquinho sobre o que é comunicação interpessoal, que vai ser esse foco nosso, né, maior aqui. O que é uma comunicação interpessoal, para ficar mais claro para as pessoas. Muito bem. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha aqui no programa Café com Maltos. A comunicação interpessoal, Maltos, ela é o segundo pilar da comunicação, do processo comunicativo como um todo. A comunicação, ela se divide em 4 pilares. É o intrapessoal, eu, comigo mesmo. O interpessoal, que aí entra eu com o outro, e o social e o de massa. O social é uma comunicação que eu faço em grupos, para os amigos, pequenos grupos.
E o de massa é quando eu utilizo os meios de comunicação para ter uma abrangência bem maior. Como o próprio nome já diz, comunicação em massa. E o segundo pilar, esse interpessoal, ele é muito importante, porque se nós não tivermos uma boa comunicação interpessoal, nós não teremos sucesso profissional, nós seremos taxados como pessoas fechadas, pessoas que não são atrativas. Então, você ter uma boa comunicação interpessoal é um reflexo do seu sucesso. Uma chave, né? É a chave. Eu costumo dizer que, atualmente, as empresas, elas estão exigindo nos currículos, lá, ou até no seu conteúdo, até concurso público. Eu vi recentemente um concurso para um banco, acho que o Banco do Brasil, um dos pré-requisitos estava lá. Tem que ter boa comunicação interpessoal. Porque no ambiente profissional, Mauro, sempre rola um atrito. Porque nós somos seres diferentes. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, e aí a percepção que acontece nesse meio entre o emissor e o receptor, se tiver um ruído, então a comunicação não se concretiza. Então, você ter uma boa comunicação interpessoal é um fator primordial para o seu sucesso. Fundamental. E aí também, né, Pepeiro, esse ruído, né, gente, que a gente fala, às vezes é uma interpretação, é uma colocação que é feita pelo emissor, que às vezes é captada de forma diferente, né, totalmente diferente para o receptor, né, o receptor, ele capta diferente essa mensagem. E aí acontecem os conflitos, né? Então, quanto mais você souber interagir, entender o outro, né, se colocar no lugar do outro, isso que o Pepeiro está querendo dizer, né, que aí você vai ter esse sucesso dentro de um ambiente corporativo. Isso é fundamental, né, para que a gente possa, de fato, não só mostrar a nossa competência, porque o que me parece, né, o Pepeiro é consultor, sabe muito bem disso, o que me parece é que as pessoas, as empresas olham para as pessoas e querem vê-las de uma maneira mais completa, né? Não você só executando o seu trabalho, mas a execução do seu trabalho também passa pela relação interpessoal, né? A forma como você vai lidar com os problemas que vão surgindo, né? E como você se comunica com os seus colegas, né, de ambiente de trabalho e também com os possíveis clientes, etc., né, Pepeiro? Com certeza, Maltos. A questão de ruídos. Nós temos diferentes tipos de ruídos na comunicação. Os mais comuns são os ruídos fisiológicos, são os ruídos externos. Quais são os ruídos externos? Nós estamos fazendo essa live agora. Se parasse um trio elétrico bem aqui ao lado da minha casa, a gente não teria, você não ia ouvir a minha voz com clareza, então ia abafar. O que é esse ruído externo? Qualquer interferência é um barulho que impeça você de expressar-se de forma clara. Os ruídos fisiológicos. Às vezes eu não tenho uma audição, eu tenho algum problema na audição. Às vezes eu tenho um problema na minha dicção. Às vezes eu posso falar a língua parada e aí eu vou fazer me entender. Um exemplo, né? Então, exato, são os ruídos fisiológicos. Mas os mais preocupantes, Maltos, são os ruídos mentais. Esses são os mais preocupantes. Por quê? Porque ele parte de uma projeção que eu faço de você a partir de um padrão de interpretação que eu já carrego comigo mesmo. Certo. E aqui nos ambientes profissionais, só para que fique claro, a nossa linguagem não verbal, a nossa linguagem corporal, ela corresponde a mais de 90% na transmissão de uma mensagem. Às vezes, a pessoa pode dizer que está feliz. Eu poderia chegar aqui e dizer, eu estou muito feliz, Maltos, de estar aqui no seu programa hoje. E aí? Você sentiu a felicidade? Viu essa felicidade, a alegria, né? Não viu. E no ambiente de trabalho, às vezes, você vai interpretar nas microexpressões faciais a raiva, o nojo, o desprezo, sabe?
Só que, às vezes, você tem que conhecer a pessoa, o seu interlocutor, que é a pessoa com quem você está conversando, se relacionando. Às vezes a pessoa teve um dia cheio em casa, ou seja, está super estressado, aí você dá um bom dia, e ela dá um bom dia, mas com a cara fechada. Aí você já... Eita, atravessado, já né? Aí começa a imaginar um bocado de coisas, eita, será que foi? Enfim, aí vai projetar. Então, esses ruídos mentais são os mais preocupantes. São os mais preocupantes. Certo. E aí, Pepeiro, você já falou um pouco, né, sobre o que é a comunicação interpessoal, e aí eu queria que nós aprofundássemos um pouquinho sobre a importância, né, de uma boa comunicação, sobretudo nos espaços que nós frequentamos, geralmente religioso, a empresa, né? Qual a importância de nós estarmos sempre vigilantes? O que me parece, né, Pepeiro, quando a gente dá uma atenção para isso, a gente observa um pouco isso, a questão da comunicação, a forma como nós estamos nos comunicando, né, nós vamos também criando um pouco acaba tendo um pouco essa empatia, né, porque a gente precisa, de fato, se colocar no lugar do outro, até para que evite, né, menos ruído. Aquilo que a gente, se você sintoniza numa estação de rádio, e aí começa um chiado, alguma coisa, você, claro, que não vai ouvir direito a música, não vai ouvir direito o rapaz, a pessoa que está falando, né, está comunicando, né, e isso vai fazer com que você perca o interesse, né, por aquela estação e mude de estação, né, mude de sintonia, porque houve ali ruídos, né, e às vezes no espaço, no ambiente de trabalho, ou às vezes dentro de casa, não é possível a troca imediata, né, por conta desse problema, né, desses ruídos, né. Então, qual que é a importância, de fato, de nós estarmos nos comunicando bem com o outro, né? Extremamente importante, Maus. Hoje em dia, para você ter uma ideia, falando do comércio, uma venda, 80% dela é relacionamento atualmente. Para você manter a sua cartela de clientes, você tem que ter um bom relacionamento. E aí, qual o ponto de partida? É você olhar para si e se perguntar, afinal de contas, o que eu quero? Quando eu me relaciono com alguém, qual o meu objetivo? Qual o meu posicionamento? Como é que eu quero ser visto pelas pessoas? Parte dessa reflexão. Como é que eu quero que as pessoas me vejam? É como um cara legal? É como aquele cara autoritário? É como um cara super gente boa, se dá bem com todo mundo? Como é que eu quero ser visto pelas pessoas? Aí é o meu posicionamento. É uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui, Maltz, é que a nossa, já há algum tempo, a nossa humanidade está carente. Eu sempre brinco nos cursos que eu ministro com os alunos, como é que você se sente quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, você percebeu que a pessoa viu a sua mensagem e não te respondeu. Geralmente as pessoas relatam que ficam tristes, ficam chateadas, se sentem desprezadas. Exatamente. Isso revela o quão carente existencial a humanidade está. Nós estamos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você decide o seu posicionamento no relacionamento pessoal, como que eu quero ser visto, você tem que ser fiel com esse seu posicionamento. E se você prometer algo para alguém, você tem que cumprir. Porque, do contrário, hoje só basta uma vez. Você já perde a credibilidade, já perde toda a confiança e o seu relacionamento vai só definhando. Então, diante disso, eu sempre faço esse alerta. Prometa aquilo que você vai cumprir. E se você não quiser, você tem total liberdade. Você não é obrigado a prometer as coisas para as pessoas, se portar de um jeito que você não quer. Não. Você tem esse direito. Então, a comunicação interpessoal, ela é de extrema importância nesse processo de relacionamento. Fundamental, né? Fundamental. E isso aí é um pouco...
interessante, né? Muito interessante aquilo que o Pedro está dizendo a respeito das mensagens, né? E às vezes você não pode atender naquele momento, né? Mensagem e tal, mas eu acho que sempre de bom tom, né? Também assim a gente dá pelo menos um ok, um feedback para que a pessoa também entenda, mesmo que naquele momento não seja possível haver uma comunicação, né? Mais prolongada, mas que haja de fato ali uma certa interação, né? Queria registrar aqui, aproveitar para registrar a presença de minha querida Ildenê, lá de Santa Luzia, mas no momento eu não sei aonde ela está morando, né? Eu sei que ela não está em Santa Luzia, né? Nosso amigo o Elcio também, né? Ele está dizendo aqui, ó, live pesado com 2 grandes nomes, parabéns. A parte do Pepeiro, né, Elcio? Pepeiro aí é gente grande, nós temos muito que aprender com esse grande comunicador. Natan também está conosco nesse momento, né, chegando aí, registrar também a presença da Julie Rosas, professora Julie Rosas, é fera no inglês, viu, Pepeiro? Qualquer coisa no inglês aí, só falar com Julie que ela resolve tudo. A Antônia... Let's go! Isso aí, daí para frente. Let's go! Vamos lá. A Antônia está dando parabéns, né, para a gente, né, sempre com as lives, né, interessante. Muito obrigado, Antônia, que Deus abençoe você, sua família inteira, certo? E se você que está aí em casa, está nos acompanhando, quiser fazer também uma pergunta direcionada ao Pepeiro, né, também pode fazer, e com certeza o Pepeiro vai estar aqui para poder sanar essa inquietação nesse momento, tá bom? E a gente vai dando sequência, né, Pepeiro já falou também anteriormente sobre os ruídos, né, os tipos de ruído, né, a tipologia dos ruídos na comunicação, né, o que pode haver, quais são as modalidades. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho com essa super aula, né, gratuita aí com o nosso amigo Pepeiro Caldas. Pepeiro, aí eu quero perguntar para você, na relação marido e mulher, né, vamos entrar um pouco aí na vida das pessoas, na vida, né, o trivial, né, do dia a dia aí, na relação homem e mulher, né, esposo e esposa, como esses ruídos afetam, né, o relacionamento dos dois? De que maneira, né, a gente percebe isso? Afeta principalmente, Maltz, porque o perfil comunicacional da mulher é de um jeito e o perfil comunicacional do homem é de outro jeito. A mulher, a forma dela se expressar é emocional, é sentimental. O homem é racional. O que acontece, geralmente? A mulher, quando ela vai falar com seu esposo, com seu marido, seu namorado, enfim, ela sempre fala no teor emocional. Vou dar um exemplo para que fique mais claro. A mulher, ela chega e pergunta pro namorado, ela nem pergunta, porque ela quer que ele tenha a percepção que ela tenha, que ela perceba. Então ela se maqueia, ela coloca aquela roupa, e aí ela fica aguardando aquele elogio sincero, né? Porque ela se produziu para ele com muito amor e carinho. E às vezes o homem, ele é muito limitado, a visão dele é muito limitada. Ele não consegue perceber tanto. Aí a mulher, quando ela percebe que ele está ali, não chegou... Não vai conseguir perceber. Aí ela pergunta, amor, você gostou do meu look hoje? Que eu me preparei, estou bem arrumado, o que você achou? Para o homem, ele só diz assim, tá bom, tá linda, meu amor. Mas para a mulher, isso não basta. Ela quer uma justificativa. Você tem que explicar por que tá bom. O homem, para ele, e é de verdade, se ele perguntar para ela, amor, como é que eu tô? Tá bom, amor. Só que a mulher, ela nunca diz só um tá bom. Para ele, show de bola, tá bom. Mas para a mulher, não. E aí, a dica que eu deixo, quando você, homem, mulher, você, homem, marido, namorado, você tem que explicar. Amor, quando ela pergunta, nem deixa ela perguntar, já
diz logo, já faz logo o teu comentário, né? Já emplaca logo. Já emplaca. Foi para ganhar muitos pontos. Porque quando ela pergunta, amor, você gostou? Já disse, meu amor, você está linda, essa blusa está combinando perfeitamente com o tom do seu batom, essa sobrancelha está muito linda, esse seu sapato está perfeito, está combinando bem hoje com toda essa questão da tonalidade aí, tom sobre tom, enfim. Faz algo mais assim. Vai além e tá bom. Senão não dá certo, Alves. Aí, assim, é um ruído natural. Um ruído natural. Aí, me permite explicar essa diferença nossa, homem e mulher. Isso é desde o tempo dos homens das cavernas, Malton. Desde aquele tempo. O que acontecia? O homem, naquela época, ele saía para caçar, em busca da caça. Ele passava o dia ali, no meio do mato, e aí ele esperava vir uma caça para que ele pudesse. Ele ficava em silêncio, olha só, ele ficava em silêncio o tempo todo, atento a uma caça que vai passando por ali, e ele observava a velocidade dela correta para ele lançar, porque naquela época a única arma era a lança, né? Lançava para poder voltar no final do dia com o alimento para sua família. Nesse comportamento natural, o homem desenvolveu a questão dessa habilidade da visão dele em tubo. O homem, a visão dele é muito limitada. E da mulher, não. A mulher é digital. Ela tem até 45%, o ângulo de visão dela periférica é 45% maior do que o nosso. E isso cientificamente comprovado. Né? E o homem, por isso que o homem é mais calado, porque já vem lá dos tempos remotos, aí da pré-história e tudo. Concentrado para poder dar um bote efetivo, né? Com sucesso. Isso, exatamente. E a mulher ficava na caverna, cuidando da sua cria, dos seus mais diversos filhos, e ainda tinha a responsabilidade de protegê-los contra os predadores. Então é por isso que ela desenvolveu essa habilidade muito mais ampla do que a do homem, do que a nossa. Ela tinha que cuidar de cada um, cuidar da caverna como um todo, e ainda ficar atenta contra os predadores. Então, isso, cientificamente explica por que há essa diferença no padrão comunicacional homem e mulher. A mulher, linguagem emocional. Homem, linguagem racional. E aí é importante demais estarmos ligados, né, para entender isso, né, compreender isso. Aquilo que eu falava anteriormente, a questão da empatia, né, porque você se colocar um pouquinho no lugar do outro, querer entender um pouco a lógica do outro, né, como que o outro funciona um pouco. É claro que, às vezes, na correria do dia a dia, né, Pepeiro, a gente acaba passando por cima disso, né, dessas orientações, né, mas para evitar problemas, né, que a gente, né, chama, que a ciência chama de ruídos, a gente precisaria dar uma olhada para isso, né, perceber que o outro, ele necessita de um pouco mais, né, e para nós, aquilo que está bom, talvez não esteja de bom tom para o outro, né, ele precisa de um pouco mais, como você está dizendo, a mulher precisa de um pouco mais de argumentos, né? Só tá bom não é satisfatório, né? Por mais que esteja cheio de verdades, né? Como você disse, cheio de verdades daquilo que nós falamos, mas é preciso ir um pouco mais além, né? E aí, o nosso amigo, o Elcio, né? Ele está tirando onda aqui com a gente aqui, ó. Dizer que a mulher sempre gera expectativas, que a gente precisa estar ligado no tom das roupas aí, das vestes, e de verdade, né? É verdade. Aí o Natan Ripardo, ele tem aqui uma pergunta para nós, né, para você, viu, Pepeiro? Ele está perguntando o seguinte: qual a importância da ferramenta da comunicação falada nos dias de hoje, né, na comunicação teclada? Entendeu, né? Qual a importância da ferramenta da comunicação falada nos dias de comunicação teclada? Então, a comunicação falada, ela é uma vertente que ela representa 38% da transmissão de uma mensagem. Essa comunicação que vem da voz, parte da nossa caixa de ressonância e tudo, ela tem que ter congruência com a sua linguagem, com as suas emoções, eu diria. Porque quando você está no celular, eu suponho que essa é a questão dele, a dúvida dele,
Se é melhor Exato. o quê? Mandar áudio ou mandar mensagens. É importante a linguagem falada, porque pelo tom da sua voz, você vai conseguir ter uma noção das emoções que aquela pessoa está passando. Será que é um tom alegre? A voz transmite tudo isso. Já aqui no teclado, você parte da sua projeção. Eu, por exemplo, se no dia que você está bem, e recebe, conversando com alguém, manda uma mensagem de aniversário para uma pessoa bem caprichada e ela só te retorna com um joinha. Aí, e aí? Matou, né? Se você está num dia bacana, você até considera, foi bacana, é um joinha, né? Tá legal. Mas quando é num dia que você não está se sentindo bem, que você, sei lá, tá com raiva, tá estressado, tá de mau humor ou deprimido, esse joinha vai já gerar uma outra confusão. É a mesma coisa do ok. Você falar com uma pessoa aqui, aí ela só ok. Ou então um simples bom dia. Se não tiver um bom dia com um coraçãozinho, com um sol, você já acha muito seco aquele bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Isso nessa comunicação teclada. Porque Exato. Você vai interpretar, e a sua interpretação, ela parte dos seus sentimentos, das suas emoções. Então a falada, ela já te dá logo a resposta. É quando eu mando um áudio para você, alô, meu amigo Maltos, bom dia, como é que tá? Tá tudo bom, rapaz? Um abraço para você. Você já percebeu? Sente a emoção, né? O sentimento ali. Recebe esse sentimento. E essa é a principal diferença. Então, é muito importante. Por isso que hoje em dia os áudios no WhatsApp tá crescendo muito. Por dois motivos. A pessoa não tá gostando, tá muito acelerado, o pessoal não tá com tempo para estar escrevendo, né? E o outro por isso, porque a mensagem é muito mais clara. Basicamente, essa é a diferença. Pepeiro, aí me parece um pouco, né, se eu estiver enganado, me corrija, a questão o fato de, por exemplo, você falar, mandar áudio, a gente tem uma interpretação menos errônea, né, e acho que abre menos espaço para interpretação, né, e equivocada, essa interpretação equivocada, porque a mensagem ela traz um leque maior de interpretação, que aí acho que entra mais o campo, como você disse, o campo do teu estado emocional para poder interpretar, né? E aí, eu particularmente, assim, eu resolvo muito, aproveitando o campo aí, né? Eu resolvo muitos problemas empresariais, né? Do ramo do trabalho mesmo aí, no WhatsApp. Né? E tem alguns problemas um pouco mais delicados que eu pego e digo, olha, tem como passar aqui para a gente poder conversar, ou então eu vou aí e tal, porque a gente não vai conseguir, talvez, digerir, fazer uma boa comunicação dentro daquele espaço que ele tem os seus limites também, né? Uma conversa tete a tete, né, olho a olho, é bem diferente, né? Você vai poder ver a leitura corporal, né, ter uma leitura corporal, a expressão, e aí tem coisas também, né, Pepeiro, que a pessoa tem coragem de dizer no WhatsApp, né, uma mensagem de texto, e ao vivo, né, a cores ali, a pessoa murcha, né, não fala, né, entendeu? Exatamente. Humberto, sim, pode concluir. Pode continuar. Humberto Gessinger é o vocalista da banda Engenheiros do Havaí, inclusive hoje é o Dia Mundial do Rock, é uma banda de rock gaúcho, Engenheiros do Havaí, ele tem uma Parabéns frase... a você, você curte também, né? tô aqui com a minha camisa do Metallica, né? Olha aí, que chique. É uma homenagem ao nosso Dia Mundial do Rock. Ele diz assim, fácil falar, fazer previsões depois que aconteceu. É fácil criar uma guerra da tela do computador. Ou seja, você aí, eu aqui, eu desabafo o que é errado. O que é errado. Porque esse mundo virtual não é um mundo sem lei. Ele também é regido por lei. Mas a pessoa se sente, eu não estou vendo a pessoa, ela não está longe, e age com desrespeito. Então, essa aí é uma comunicação agressiva, e é uma comunicação que só traz como retorno a agressividade também. Exatamente.
eu quero registrar aqui mais uma vez a presença de alguns amigos nossos, né, que estão conosco aí, Cícero, né, o nosso grande amigo, professor e hipnoterapeuta. Exatamente, essa palavra aí, viu? E também esteve contigo essa semana, não foi? Foi, na semana passada, na última quinta, ele esteve lá com a gente falando sobre comunicação e hipnose. Exatamente, eu acompanhei um pouco, né, sobre o trabalho desse grande homem aí que também tem avançado aí para trazer também para o santinês que eu acredito também que é um vasto campo, né, que ainda vai ser explorado, tá, já começou a ser explorado, né, e tem grande mercado aí em santinês. Nossa amiga, né, Lena Bruce também está conosco aqui, muito obrigado. Beto Meirelles também está. Estamos de olho na live, parabéns, né? Muito obrigado, Beto. Aquele abraço. Deus abençoe vocês aí. E o Elcio, tem uma perguntinha para você aí, ó. Uma dica, agora, né, que tá querendo aí, viu, Pepiro? Prepara aí, que o Elcio é fino. Como ter autocontrole diante das comunicações adversas, né? Autocontrole. Primeira coisa, assim, depende. Essa adversidade é no trabalho, é em casa. Eu vou trazer uma geral. De modo geral, né? De um modo geral, como ter o autocontrole? É você saber interpretar a comunicação do outro. O que acontece quando geralmente é numa comunicação adversa, que foi o termo que o Elson usou? É quando a pessoa usa uma linguagem agressiva. Como é que essa linguagem agressiva, ela se dá nessa comunicação? É quando você usa a palavra você acusando o outro. Você sempre deixa o relatório aqui em cima da mesa, você sempre gasta o papel, você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Então, essa é uma comunicação agressiva. É uma forma simplória ou semelhante de como se você estivesse apontando o dedo na cara da pessoa. E ninguém gosta. Exato. Como você blindar isso, como você bloquear? Primeira coisa, é uma técnica da comunicação assertiva que eu trago agora. É você usar 4 passos da comunicação assertiva. Você começar usando o eu e diz assim, eu estou percebendo, aí vai para o segundo nível, revela um sentimento que o que a pessoa falou está causando em você. Exato. Eu estou percebendo que o seu jeito de falar, sei lá, aí expressa o sentimento dessa pessoa. Aí você vai justificar. Se você continuar com essa comunicação desse jeito, vai gerar isso, isso e isso. Descreve a consequência. E aí, no 4º passo, você sugere uma negociação para ambas as partes. Então, primeiro passo, começar com eu. Eu percebo, Maltes, que o seu jeito de falar conosco aqui nessa live está causando um sentimento de conhecimento, eu estou fazendo um lado positivo, né? Um exemplo positivo. Faça o negativo. Eu estou fazendo um lado positivo, mas você pode trocar aí. Reverter, certo. Se você continuar assim, nós vamos ter muitas pessoas informadas. Então, vamos combinar o seguinte, que tal seria bom para mim e para você se nós pudéssemos fazer essa live mais vezes? Um exemplo, tá? É só um exemplo, que eu espero que tenha ficado bem claro. Tá? Eu acho que sim, né, o Elcio? O Elcio está conosco aí, também serve para todo mundo. E aí eu aproveito mais uma vez para dizer para você, né, pedir também encarecidamente que você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, nos assistindo, puder compartilhar essa live, compartilhe aí com os seus amigos, chame para poder, com certeza, eu tenho certeza que essas pessoas vão estar muito satisfeitas com o material, com o conteúdo que você está oferecendo para ela, modéstia à parte, né? A gente está sempre trazendo aí pessoas especialistas para poder nos orientar, nos ajudar a entender um pouquinho essa dinâmica da vida, né? Que a vida é cheia de intempéries, mas também de muitas alegrias, muitas conquistas,
e também a gente está trazendo aqui hoje um especialista top na área da comunicação, né, do nosso Vale do Pindaré, e potencial enorme para nos falar um pouquinho sobre esses ruídos que acontecem na comunicação interpessoal no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, na igreja, né, na comunidade, aonde quer que nós vamos, nós precisamos estar nos comunicando bem, né, nos comunicar bem, para que a nossa mensagem ela possa ser absorvida de uma maneira bem efetiva. Então, isso é muito bom, muito importante, e eu agradeço demais pelo Pepeiro de ter aceito, né, o nosso convite nessa noite, né, e agradeço demais. Daqui a pouquinho, nós vamos abrir espaço aí para mais perguntas, né, você já pode ir formulando suas perguntas, e Pepeiro vai estar pronto aqui para poder responder, certo? Registrar aqui a presença de Francisco Vitor, está dizendo, viu, Pepeiro? Ó, esse Pepeiro entende. Eu também concordo, viu, Francisco? Pepeiro aqui é fera, moço. Muito obrigado, muito obrigado. Tá certo? Pepeiro, quero te perguntar mais uma coisa. Nós falamos um pouco sobre os ruídos do ambiente familiar, né, entre esposo e esposa, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho desses ruídos no ambiente de trabalho e também no ambiente religioso, né, na comunidade. Você também milita nesses meios, né, nesses espaços, né, poder falar um pouquinho para nós, a nossa clientela, né, nosso público, nossa audiência aí, boa parte dela também das comunidades. Muito bom. Quando se parte para a questão que você mencionou de religião, no ambiente, no espaço religioso, é algo muito mais delicado, Maltos, porque é um ambiente em que só se fala de Deus, só se fala da coisa boa, do lado bom da vida e de como você superar. É nesse ambiente em que você busca forças para superar as barreiras que porventura surgirem na sua vida. E é nesse ambiente que muitas vezes, e aí eu, com todo respeito, eu digo isso, muitas vezes a gente percebe que o lado humano, ele acaba sobressaindo o lado espiritual. E aí que está o problema, é aí que nós temos que nos atentar a ter esse foco. Porque é um ambiente, lógico, tem toda a comunicação, nós somos seres humanos, só que é um ambiente muito delicado porque ele perpassa todo esse contexto, tanto o contexto humano quanto o contexto espiritual. E aí você tem que buscar se relacionar da melhor forma possível, com humildade, seriedade, respeito e compromisso. Eu resumiria tudo isso nesses 3 pilares. Como deve ser a sua comunicação no ambiente religioso? Primeiro, respeito, compromisso e disciplina. Nesse espaço, você tem que partir desses 3 pilares aí. Respeito, compromisso e disciplina. Já no ambiente profissional, é um ambiente que causa muita demissão, a questão de atritos no ambiente profissional. Pelo quê? Por esses ruídos na comunicação. São pessoas que, eu só vou fazer isso porque a minha função é só essa. Isso aqui é de fulano, então deixa aí. Eu não vou entrar nesse espaço, e é um erro. E aí vai desembocar, sabe em quê, Maltos? Na gestão. O gestor, ele tem que ter essa percepção de manter a sua equipe interdependente, porém com o mesmo sentido, com o mesmo resultado. Certo. No ambiente de trabalho, é uma coisa muito corriqueira, que são as chamadas panelinhas que acontecem. Eu acredito que nas igrejas também acontece. Mas por que da panelinha? Eu só gosto de quem é parecido comigo em algo. Exato. É natural. É natural. As afinidades, né? Afinidades. Só que você tem que entender, aí eu volto àquela mesma questão, como que eu quero que as pessoas me vejam? Como é que eu
quero me posicionar. Eu não faço parte de panelinha. Não, vai ter sempre, é um termo pejorativo para dizer o seguinte, que você tem que ficar atento nessas afinidades, mas que você tem que ter um relacionamento com todo mundo, de uma forma respeitosa, exato, e sem interpretar mal. No ambiente de trabalho, Maltz, que tem aquela questão da competitividade, é mais delicado ainda. É um querendo bater a meta, é o outro preocupado com os seus resultados. E, geralmente, às vezes, que eu sempre faço um alerta, cuidado com a tua linguagem não verbal, com a tua linguagem corporal. Você tem que ser congruente. Aquilo que você está falando, você tem que transmitir no seu corpo. Agora imagina, eu sempre brinco nas turmas dos cursos que eu faço, imagina você estar numa loja, você está numa loja aqui, está conversando, eu estou conversando com alguém, aí você entra, Maltz. Aí eu olho para você e para a pessoa que está na minha frente e falo assim, ó. Jogo aquele biquinho para a pessoa. E aí imagina, e você percebe isso. O que é que passa na sua cabeça? Primeira coisa, o que o cara está falando de mim? O que é que ele quer com a minha vida? Aí isso vai gerar uma série de problemas. Então, muito cuidado. Mais do que com o que você fala, aquilo que você faz vai refletir muito, muito, muito na sua comunicação, no seu relacionamento. E aí, às vezes, até o sorrisinho também, né? Às vezes um sorrisinho meio irônico, às vezes com um colega, que às vezes não é diretamente com o cliente que acabou de entrar, né, ou que está olhando o produto, e isso pode gerar um constrangimento e, muito provavelmente, a perda da venda, né? E talvez, aquilo que você falou anteriormente, lá no começo, aquele cliente ele nunca mais retorne naquela loja. E se ele retornar, ele não vai jamais comprar na sua mão, né? Aí é importante a gente perceber isso tanto no ambiente de trabalho, né? Mas também em outros espaços, né? E isso que é importante demais, o que o Pepeiro está falando, nessa comunicação não verbal, aquilo que não é dito, ele às vezes, ele traz mais transtornos, né, para a gente do que aquilo que é dito, né? Porque tem gente que está ali captando, pronto para captar, fazer essa leitura daquilo que está nas entrelinhas das coisas. E aí a interpretação ela é mais ampla. Quanto maior o espaço para a interpretação, né, mais chance nós temos aí de estabelecer um ruído nessa comunicação, né? Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não era isso que eu estava querendo transmitir, mas acabou transmitindo, foi isso que a outra pessoa recebeu, né? E aí a gente vai gastar tempo, gastar energia para poder fazer a comunicação correta. Existem técnicas, né? Isso que o Pepeiro está dizendo para nós, está dando para nós aí, são técnicas de comunicação assertiva, né, para que nós possamos nos comunicar melhor, enfrentar menos conflitos no dia a dia, ser produtivos, né, sermos produtivos na nossa venda, no nosso ambiente de trabalho, né, gerar mais empatia. E aí, Pepeiro, eu pergunto para ti, essas técnicas, de fato, elas são eficientes? Qual o percentual? Com certeza, Maltz. O percentual delas vai depender. Assim, técnica funciona muito bem. Só que se você só olhar para a técnica, ela vai perder um resultado depois. Você vai se tornar mecânico. A técnica, ela é um suporte para você se condicionar. A técnica de início tem um salto, Maltz. Se você, por exemplo, falar em público, se você não sabe a estrutura de um discurso, quando você aprende essa técnica, o seu discurso ele vai melhorar no mínimo 80%. No mínimo, 80%. Então a técnica ela é eficaz. A técnica é eficaz. Só que quando se trata de comunicação, muito mais do que a técnica, tem que ter a vivência. Você tem que entender que você é humano. Você tem que entender que você é falho. Você tem que entender que o outro é falho também e tem que ter esse respeito. E não é só, por exemplo, a questão da técnica, essa que eu acabei de falar, da comunicação assertiva e tudo, os 4 pilares ali. Beleza. Só que depois de um tempo, quando você descobre
essa técnica e descobre como você melhor agir no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, você não vai mais recorrer a ela, porque você já vai estar natural. Você não vai ser mais uma pessoa só técnica. Você vai ser aquilo que você realmente está transmitindo. Então, a técnica, ela, sim, é muito importante, primordial, só que não fique só na técnica. Você tem que viver. Você é humano, nós somos humanos, né? Na técnica precisa ser incorporado aí um pouco o jeito de cada um, né, Pepiro? Até, como você está dizendo, vai tornando aquilo natural, de forma que você vai maximizar os teus resultados, né? Seja qual for a tua intenção, né? Você vai usar uma finalidade, né? E aquilo precisa de fato tornar algo intrínseco, né? Que você de fato não vai nem se preocupar, aquilo vai se tornar tão natural que vai acontecer, né? E aí é claro que você vai aprimorar essa técnica, né? Como então, diria... Sim? É como diria o Chorão do Charlie Brown Jr., tão natural quanto a luz do dia. Poxa, é poesia pura. Vou falar em poesia, nós vamos para outra arte aqui, que eu gostaria de registrar a presença do nosso amigo, professor e artesão, Sandro José, né? Opa! Tá dizendo aí, mestre Pepeiro, né? Grande parceiro nosso aí também, Sandro José, né? Produzindo arte aí, né? Das mais belas, né? Da mais bela qualidade aí, né? Para a gente poder ter aí um pouco mais de sensibilidade também, né? Porque o artista, ele nos ajuda também a ter sensibilidade na alma para captar aí a beleza daquilo que o Criador foi produzindo para nós, né? A arte tem essa incumbência, né? Essa missão, né? De nos tornar mais abertos para acolher aí a beleza do Criador. Laena, também aqui da comunidade Sagrado Coração de Jesus, minha amiga professora Neuma também está conosco, muito obrigado por estarem conosco, eu tenho certeza que é importante demais aquilo que o Pepeiro tem comunicado para nós nessa noite, e aí eu peço para você que comunique, né, que transmita, compartilhe um pouco esse conteúdo com outras pessoas, né? Aquilo que nós aprendemos não pode ficar apenas em nós, né? Precisa ser transmitido. E uma forma de você compartilhar, de você partilhar um pouco isso com as outras pessoas, dando um clique aí, certo? E fazendo também um pouco esse conteúdo chegar em mais lugares. Nós já vamos finalizando, vamos para a reta final aqui da nossa live, né? Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso amigo Pepeiro Caldas, que se dispôs a estar conosco aqui, né? Sempre muito solícito, um cara sempre muito humilde, né? E muito competente também, né? De um potencial enorme, né? Pepeiro, para a gente ir caminhando aí para os finalmente, né? Eu queria que você deixasse aí um pouco algumas dicas, né? Para que nós, de forma até geral, né? Ampla, de que forma nós podemos nos comunicar melhor no nosso dia a dia, né? Para que esses ruídos possam ser minimizados, né? Só para reforçar aquilo que a gente já trabalhou durante essa live inteira, né? Para a gente poder para casa, quem está na rua e dormir tranquilo, né? E amanhã colocar em prática, né? Amanhã você já vai fazer esses passo a passo, hoje mentalizar isso e amanhã você vai colocar em prática. Até hoje mesmo, né? Com o seu parceiro, com sua parceira, já vai começar a colocar em prática essas técnicas que Pepeiro está trazendo aqui para nós nessa noite. Bem, Waltz, eu, como eu já falei, estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque falar de comunicação é algo que me motiva, me deixa entusiasmado, porque eu sou apaixonado por comunicação, como diz o pessoal, desde miudinho. Waltz, para encerrar, eu diria o seguinte, meu conselho para que você tenha a melhor relação possível interpessoal é, primeiro, compreenda para depois ser compreendido. Como que você vai compreender? Fazendo perguntas. Pergunte
sobre a vida da outra pessoa, pergunte sobre a situação que ela está passando, compreenda, porque quando você faz esses questionamentos, tem um poder muito forte aí da persuasão, porque todo mundo gosta de falar de si, então você está atraindo essa pessoa. Então, primeiro compreenda, depois você se faz ser compreendido. Se você seguir esse passo em qualquer ambiente, pode ser na igreja, pode ser no seu ambiente de trabalho, com os amigos, quando você compreende primeiro, para depois ser compreendido, você vai ter, todo mundo vai querer estar com você, todo mundo vai querer ouvir você, porque você está ouvindo primeiro, para depois ser ouvido. Muito bem, valiosas dicas do nosso querido amigo Pepero Caldas. Pepero, nós vamos encerrando por aqui, né? Já estamos aí 1 hora de live no ar, e eu quero, mais uma vez, meu irmão, te agradecer demais, em nome de toda a nossa comunidade, e também desejar a você muito sucesso, né? Competência, habilidade, conhecimento você já tem, né, suficiente. Eu sei que você vai continuar buscando ainda mais, né? Porque o conhecimento nunca é suficiente, né? Mas eu desejo para você sucesso demais. Muito obrigado, meu irmão, e com certeza nós vamos estar juntos em outros momentos aí, né, se Deus nos permitir. Muito obrigado, Pepero, e suas considerações finais aí para a gente poder encerrar nossa live nessa noite, meu irmão. Eu que agradeço, obrigado, Maltos, parabéns pelo projeto, continua, que Deus abençoe você e a sua família, para mim foi uma honra enorme estar aqui, obrigado a você que acompanhou a live desde o início até agora, muito feliz pela sua presença, e o que eu tenho a desejar a você é uma ótima semana, até mais, sucesso! Valeu, Pepero, muito obrigado de coração, viu? Fique na paz e que Deus nos abençoe cada vez mais. A você que está nos acompanhando, também o nosso muito obrigado de coração, e que Deus fortaleça ainda mais, e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais uma live do Café com Maltos. Tchau, tchau, gente, fique com Deus, vamos com ele também. Tchau, tchau.